Pessoal, então hoje começamos o nosso conteúdo novo, né? Nós vamos abordar agora o assunto de compostos aromáticos. É um conteúdo que eu falei para vocês no conteúdo passado, né? Lá nos hidrocarbonetos, que nós veríamos depois essa parte dos compostos aromáticos. Então chegou a hora, nós vamos agora começar com a parte 1, tá? Vamos iniciar, eu vou dividir os compostos aromáticos em duas partes. Então o que são compostos aromáticos? Nada mais, nada menos do que hidrocarbonetos de cadeia fechada. Eles apresentam o anel benzênico na sua estrutura, e o hidrocarboneto mais simples que existe é o benzeno. Ele é formado por 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, a estrutura do benzeno obrigatoriamente deve conter uma alternância de ligações simples com ligações duplas. Como ficaria a estrutura do anel benzênico ou do benzeno, né? Então, nós temos aqui a nossa distribuição de carbonos. E como eu falei, obrigatoriamente nós devemos ter uma alternância de ligação simples e ligação dupla. Então, o benzeno ele é formado por essa alternância de ligação simples com ligação dupla. Completando as valências aqui, então, em cada carbono recebe apenas um hidrogênio para formar então a tetravalência. Esta seria a forma com os 6 carbonos e 6 hidrogênios distribuídos então para o benzeno, certo? Mas ele pode ser representado de outras duas formas. Uma delas, a forma simplificada, que é dessa forma aqui. Nós representamos então as ligações duplas aqui alternadas, então eu posso representar o meu anel benzênico também dessa forma. E a forma mais utilizada e que a gente encontra por aí, tanto na internet quanto em livros, seria essa aqui. Ou seja, nós juntamos aqui as 3 ligações duplas formando um núcleo. Então o anel aromático ou anel benzênico, ou simplesmente benzeno, ele tem essas 3 formas. Então nos exercícios, no trabalho, vocês vão encontrar uma dessas 3 formas. Garanto para vocês que a mais utilizada é essa aqui, porque é a mais fácil e simples de fazer, tá certo? Além do benzeno, nós possuímos outros derivados que apresentam 2 ou mais anéis benzênicos. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, uma estrutura com 2 anéis, a gente chama ele de naftaleno. Então, com apenas um anel, a gente chama de benzeno, com 2, naftaleno. Com 3 anéis, a gente chama ele de antraceno. A outra forma também que nós podemos encontrar dos anéis é esta aqui. Que é chamado de fenantreno. E por fim, nós temos aí o último formato, né? Que nós poderíamos encontrar aí nos exercícios e no trabalho também, que é o tetraceno. Ok? Então são esses compostos aí derivados do benzeno, né? São também compostos aromáticos. O benzeno ele possui apenas um anel e os demais aqui receberão mais de 2 anéis, né? Então aí vocês podem ver cada um deles separadamente e nós vamos começar então trabalhando especificamente apenas com o benzeno a princípio, tá bom? Vejamos então como é feita a nomenclatura do benzeno. Então para dar o nome a esses compostos aromáticos, nós vamos usar sempre a ramificação primeiro, depois a palavra benzeno. O que é a ramificação? Nada mais é do que o radical, e o radical é formado pelo prefixo, que é a quantidade de carbonos, mais a terminação -il, e acrescido então da palavra benzeno no final. Mas não é só isso, não é simplesmente a gente colocar o nome desses radicais e a palavra benzeno. Nós temos que observar a localização desses radicais.
A gente vai começar a contagem aqui dos 6 carbonos do benzeno sempre pelo radical maior e passamos a contagem para o radical mais próximo. Nesse caso, como os dois são iguais, tanto faz se eu começar no primeiro ou no segundo, a contagem aqui sempre vai ser 1 e 2. Então, a gente coloca sempre a numeração deles primeiro. Vamos por aqui embaixo. Então, 1,2. Como esses radicais, eles possuem apenas um carbono, a gente chama de metil, certo? Metil e metil. Como são dois radicais metil, eu acrescento o prefixo di para indicar a quantidade de dois radicais com o mesmo nome, né? Nomes iguais, acrescento os prefixos de quantidade e escrevo apenas uma vez o nome dele. Então, ficando aqui, 1 e 2, dimetil, certo? E finalizamos, então, com a palavra benzeno, que é o nome desse anel aí, certo? Então, ficando o nome completo, 1,2 ou 1 e 2, dimetil benzeno. No segundo exemplo aqui, ó, começamos a contagem, então, aqui pelo maior, 2, 3. São 3 carbonos, então, onde nós temos os radicais interligados. No carbono 3, nós temos um radical com um carbono. E no carbono 1, nós temos um radical com 2 carbonos. Esse com um carbono a gente chama de metil. E esse aqui a gente chama de etil, certo? Agora nós passamos, então, a dar o nome. Começamos, então, com o menor, em ordem crescente, né? Um carbono, depois com 2. Então, primeiro o metil, localizado no carbono 3. Então, 3 metil. Depois a gente acrescenta o nome do segundo, que é o etil, localizado no carbono 1. Então, 1 etil. E por fim, o nomezinho da estrutura, que é benzeno. Então é assim que a gente faz a nomenclatura. Passamos agora para o último exemplo, que é nós temos aqui um composto aromático com mais de um anel. Então, quando nós temos 2 anéis, nós não chamamos mais de benzeno. A gente passa agora para o nome de naftaleno, como eu mostrei para vocês aqui na folha anterior. Então, nós temos aqui, ó, 2 anéis. O nome será naftaleno. Então, da mesma forma que no outro, aqui nós também colocamos a numeração 1, 2, 3. Como os 3 são iguais, né? Tanto faz se eu começar por aqui ou por aqui, a contagem será a mesma. Então, nós temos 1, 2, 3, 3 radicais. O nome deles, metil. Só tem um carbono, né? Nesse radical, então, portanto, são 3 metil. Eu vou colocar o número deles aqui. 1, 2 e 3. E o prefixo de quantidade para 3 é tri. Então, eu coloco aqui trimetil, ou seja, são 3 metil. E por fim, o nome da estrutura, que tem 2 carbonos, tem dois anéis benzênicos, a gente chama de naftaleno. Então não será mais benzeno, só trocamos o nome aqui para naftaleno, mas a forma de nomear é a mesma. Sempre começo com os radicais, tá? Coloco lá o nome dos radicais primeiro, nesse caso aqui, 1 e 2 de metil. Aqui nós colocamos metil, etil. E por fim a palavra benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno, tetraceno. E assim os nomes dos radicais. Assim o nome dos compostos aromáticos, né? Cada um recebe a sua denominação. E lembrando que muitos desses hidrocarbonetos aromáticos, eles possuem uma nomenclatura usual, né? Não segue sempre essa regra. Então, bora fazer os exercícios agora e tirar dúvidas com o professor. Qualquer dúvida é só me chamar aí, vocês têm meu contato.